Vamos abrir o texto sagrado no Evangelho segundo o profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 4. Eu tenho um sonho. E não se trata da célebre fala de Martin Luther King, carinhosamente chamado por alguns irmãos de Martinho Lutero Negro. Eu tenho um sonho perturbador que se repete regularmente. Geralmente me ocorre nas noites de sexta ou de sábado. Me vejo entre vocês em um culto dominical e todos estão participando do culto, adorando a Deus, alguns com as mãos levantadas, outros com os olhos fechados. Todos estão adorando, menos eu. Eu me percebo inquieto e logo depois me torno angustiado. Por quê? Porque não consigo encontrar o sermão que preparei. Não sei onde o deixei, não sei por que não o trouxe para o púlpito, só sei que ele não está comigo e eu fico louco, preocupado e desesperado. Ninguém nota, obviamente, todos estão adorando a Deus com os olhos fechados, com as mãos levantadas, mas dentro de mim eu estou vivendo um desespero total. Me pergunto rapidamente o que devo falar, o que vou pregar, e agora? Como é que vou me apresentar diante das pessoas sem o que preparei? As músicas cessam, e então eu subo e me coloco por trás do púlpito, e para minha alegria, o sonho também cessa. Eu acordo, irmãos, com a mente ainda a 1000 por hora, o coração acelerado, mas de toda forma eu levanto as mãos para os céus e louvo a Deus, por se tratar apenas de um sonho. E eu espero sinceramente que não seja um sonho profético, como aconteceu com Nabucodonosor. De todo jeito, nós precisamos perguntar: o que é isso? Como é que explicamos um sonho que se repete regularmente? Algumas pessoas, tentando me ajudar, dirão: Renan, trata-se de uma preocupação exacerbada com o que você faz. É apenas o empenho, o desejo de fazer o melhor para Deus. E até certo ponto eu acredito, irmãos. Mas penso que o sonho aponta para algo mais profundo e revelador. Eu creio que o sonho revela meu temor e ataca o meu orgulho. Afinal de contas, por que temo? O que é que aflige o meu coração? Eu temo porque não tenho o manuscrito ou o texto da pregação. E por que me preocupo tanto com isso, irmãos? Muito provavelmente porque temo a reação de vocês. Não se trata apenas de uma preocupação com o que eu faço. Lá no fundo, se trata de uma preocupação com o que os outros pensam do que eu faço. Em cristianismo puro e simples, no auge da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis escreve o seguinte: embora todos vejam o orgulho como algo perigoso nos nossos dias, poucas pessoas conseguem enxergá-lo em suas próprias vidas. Rapidamente o encontramos na vida dos outros, mas por vezes o deixamos passar despercebido em nossos próprios corações. Ainda bem, irmãos, ainda bem que por graça e misericórdia o Senhor usa algumas situações da vida para tratar da nossa cegueira e para curar o nosso coração. Basicamente é o que acontece no texto de hoje. O rei da Babilônia, o homem mais poderoso da época, cai. E com ele seu orgulho.
Por graça, ele será outra vez levantado. E ao se levantar, ele nos pregará uma mensagem esquecida, porém muito oportuna. Qual é a mensagem, irmãos? Só o Senhor reina soberano sobre o trono do universo. Para começar, eu quero ler apenas os 3 versos que abrem o capítulo. E obviamente que ao longo da mensagem nós voltaremos às partes principais do texto. Basicamente o que estou fazendo domingo após domingo é lendo o texto com vocês, ajudando-os a perceber os movimentos internos do texto, a mensagem central do texto e sugerindo aplicações práticas. E hoje não será diferente. Daniel 4, verso 1, o texto diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Vamos orar por essa palavra? Senhor, nós queremos te dar graças por tudo que já fizemos até agora, pelas canções que deixamos diante de ti, pelas nossas contribuições que também colocamos perante o teu altar. Te damos graças por tudo isso. Mas agora nós te rogamos por este momento, o momento mais importante do nosso culto, do culto cristão, quando abrimos a tua palavra para ouvir o teu conselho. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Os meus irmãos também precisam. Por isso eu te clamo por assistência espiritual. Assiste-me, ó Espírito Santo. Assiste também a tua congregação, que haja iluminação do alto nos nossos corações, poder do alto, para entender e responder prontamente a tua palavra. Este é o nosso desejo, Senhor, em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Os 3 primeiros versos do capítulo 4 se parecem muito mais com uma conclusão. E por que teríamos uma conclusão na introdução? Como um salmista, e obviamente com a ajuda do profeta, Nabucodonosor primeiro nos coloca diante do desfecho da história. E só depois nos apresenta os passos que o conduziram até lá. Do que se trata então o capítulo de Nabucodonosor. O capítulo também escrito pelo rei da Babilônia. Qual é sua mensagem central? Os autores bíblicos não tinham todos os recursos que nós temos hoje em dia para escrever. Por exemplo, escrevendo com um computador, se queremos destacar algo, enfatizar algo, simplesmente usamos o itálico ou o negrito. Os autores bíblicos se apropriavam de outras estratégias. Uma delas, em uma narrativa, era apenas a repetição da mesma frase ao longo de todo o texto. É o que acontece aqui. Por 3 vezes, o autor sagrado repete a mesma mensagem em 3 lugares estratégicos do capítulo. Os versos 17, 25 e 32, todos eles trazem a mensagem central. Qual é ela? O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Com o capítulo 1, fazendo uma breve recapitulação, Daniel nos ensinou, Deus está presente na Babilônia. Como 2, nos informou, Deus está trabalhando na Babilônia. Com o capítulo 3, o profeta nos lembrou, Deus pode nos livrar até mesmo das fornalhas da Babilônia. Com o 4, a partir do que viu e ouviu do rei Nabucodonosor, o profeta prega
Deus reina. Deus reina não apenas sobre os exércitos celestiais. Deus reina sobre os mais poderosos dos homens. E a pergunta que fazemos a esta grande verdade é: como devemos responder? Quais são as posturas cristãs que devemos tomar diante desta verdade colossal? Deus reina sobre todas as coisas. Ao longo do capítulo 4, o profeta nos coloca diante de 3 posturas que precisamos tomar. Em primeiro lugar, e elas estão listadas no nosso boletim informativo, eu ainda não estou com frio, mas tenho a sensação de que vou ter bastante frio. E se Rodrigo estiver por aí, observe aí, meu irmão. Vocês estão com frio, vocês aqui do meio estão não. Lorena é uma boa pessoa para informar. Ela não está com frio, Rodrigo. Então pode ficar tranquilo. Quais são as posturas, irmãos, que precisamos tomar diante desta verdade? Em primeiro lugar, o profeta nos diz: porque Deus reina, nós devemos confiar. Tudo começa aqui com um tempo de paz e prosperidade. Diz o verso 4, Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. A paz humana, no entanto, é facilmente perturbada. Ele estava em paz e se achava próspero em seu palácio. De repente, tudo é perturbado. Como? Outro sonho surge à noite para perturbar o rei. Ele nos conta no verso 5: tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Ele teve um sonho antes, agora 30 anos depois, provavelmente. O mesmo rei é outra vez perturbado através de um sonho noturno. Mas ele é um rei poderoso, rico, glorioso. Poder e riqueza podem resolver qualquer problema, Renan. Será mesmo? Ele continua nos versos 6 e 7. Porque tem poder. Nabucodonosor disse: eu decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença, para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Diferentemente da primeira ocasião, quando ocultou o sonho, aqui o rei abertamente lhes conta o sonho. A resposta dos sábios, contudo, permanece a mesma. Eles não conseguem interpretar o sonho. Eles não podem ajudar o rei. O rei é poderoso, mas seu poder se revela insuficiente. Os homens são sábios, mas a sabedoria deles também se revela insuficiente. Enfim, aparece o profeta Daniel. Sobre ele, o rei Nabucodonosor diz no verso de número 8, parte B, ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. E a ele, o rei pede no verso 9, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. No espaço de 2 versos, 2 nomes são usados
para nos apresentar o profeta. Ele é chamado de Beltesazar, um nome babilônio, que imediatamente o lembra de sua condição circunstancial. Ele é um exilado judeu, empregado, escravo com regalias do rei da Babilônia. Contudo, seu nome israelita, Daniel, o faz pensar imediatamente no seu Deus. E é por isso, muito precisamente, que segundo o próprio Nabucodonosor, Daniel não fica perturbado diante dos mistérios da terra. Não tem todo o poder do mundo, não é o rei da Babilônia. Talvez não seja mais sábio do que muitos acadêmicos da Babilônia, contudo ele é sábio. Por que não está perturbado, irmãos? Por uma simples razão, porém poderosa. Ele confia, não na sabedoria humana, não no poder dos homens, ele confia no Senhor. E você? Em quem você confia? Sobre o que você deposita sua confiança? Como você se segura quando as águas da vida se revelam perturbadas, agitadas, revoltas? Nabucodonosor está perturbado porque o sonho que teve confronta diretamente sua segurança. No sonho ele se viu como uma árvore alta que toca os céus. Sob seus galhos, homens de todas as nações e animais de todas as espécies se alimentam. De repente, porém, ele escuta de um anjo do Senhor no verso de número 14. O anjo gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela, e as aves fujam dos seus galhos. Porque esta árvore alta vai cair, irmãos. Verso 17. A decisão é anunciada por sentinelas. Anjos declaram o veredito. Para quê? Para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Sabe o que é curioso aqui? A mesma mensagem que perturba o rei traz segurança ao profeta. O rei está protegido em seu palácio, cercado por muralhas, mas se encontra amedrontado. O profeta está distante de sua terra, exilado na Babilônia, mas está seguro em Deus. Ao ouvir a mensagem, o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor treme, porque sua segurança está balançando. Poder dos homens. Ao ouvir a mesma mensagem, no entanto, Daniel se aquieta. O Senhor reina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A pergunta é: com quem ou com qual deles você se parece mais? Se a sua segurança é o poder político,
O que você vai fazer se não vencer as eleições ou se o seu candidato não vencê-las? Se a sua segurança é o dinheiro, como é que você vai reagir com o declínio da economia? Se a sua segurança é a sabedoria que você adquiriu, o conhecimento que você pensa que tem, o que você vai fazer diante de uma não aprovação? E se a árvore cair, irmãos? E se o Altíssimo declarar na nossa direção: cortem-na, derrubem-na, como vamos nos segurar de pé? Se você é como Nabucodonosor, se a sua segurança está no plano horizontal, você vai tremer de medo, vai se revelar perturbado, inquieto e extremamente ansioso. Mas se você é parecido com Daniel, ainda que viva literalmente em um exílio, você se sentirá seguro nas mãos do Todo-Poderoso. O nosso Deus reina. Todo o poder humano, escreve Dale Davis, é por natureza interino. Não foi só Temer. Ele não é agora presidente para sempre. Continua interino. Mas como escreve, ou como disse o próprio Nabucodonosor, o reino do Altíssimo é um reino eterno. E é por isso, irmãos, que respondemos às mesmas situações de maneira diferente. Nós choramos, nós sofremos, nós sentimos, mas não somos vencidos pelo desespero. Nossa confiança não está nesse plano. O nosso Deus reina. Percebam o tempo verbal empregado pelo anjo do Senhor. Ele não disse: o nosso Deus reinará um dia. Ele não disse: o nosso Deus reinou no passado. Não, ele afirma: o nosso Deus reina hoje, aqui e agora. É por isso que Daniel pode ser um exilado na Babilônia e ainda assim se encontrar seguro. É por isso que nós não somos desintegrados diante de uma crise. O nosso Deus reina, não apenas nos céus, mas também na terra. Não apenas sobre os anjos, mas também sobre os homens. Ele reina, não apenas sobre a igreja. Ele reina sobre toda a Babilônia, onde você e eu estamos inseridos. Que esta mensagem traga alívio ao coração mais inquieto entre nós, serenidade à alma mais perturbada nesta tarde. O nosso Deus reina. Porque Deus reina, nós devemos confiar. Em segundo lugar, segunda postura, porque Deus reina, irmãos, nós devemos nos arrepender diante dele. Ao ouvir o sonho do rei, Daniel fica simplesmente estarrecido. O homem que não é facilmente perturbado por circunstâncias externas se revela muito inquieto quando escuta o sonho do rei. Não porque ele mesmo teme o sonho, mas porque ele sofre antecipadamente pelo cumprimento do sonho na vida do rei, com quem criou laços ao longo dos últimos 30 anos de serviço. A parte B do verso de número 19 nos coloca diante de sua resposta. Beltesazar respondeu ao rei: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos
e o seu significado somente aos teus adversários. Ele é misericordioso, irmãos. Ele sente o que vai acontecer com o rei. Ele sofre por isso. Mas ele não é um covarde. Não é um bajulador. Ele é um profeta do Senhor. Por isso tem coragem do alto. Ele sofre pelo que vai acontecer ao rei, mas ele não esconde a verdade. Abertamente ele proclama a verdade ou a interpretação do sonho. Qual é a interpretação? Do verso 22 ao verso 26 nós encontramos a interpretação. Daniel diz ao rei: essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. E o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. 3 observações, irmãos, sobre o sonho e sua interpretação, breves. A árvore é uma outra torre de Babel. Ela se exalta sobre todos e alcança os céus, no claro desejo de se auto-adorar. Como a primeira torre de Babel, a árvore é passageira. O anjo do Senhor, como um lenhador das florestas, em breve ligará a serra elétrica e a jogará abaixo. E com que propósito a maior árvore da Babilônia vai cair? Qual é o objetivo de derrubar o rei da Babilônia? Fazê-lo admitir e fazer outros admitirem que só o Senhor reina sobre os reinos dos homens. Daniel é um homem de misericórdia, por isso ele sofre com o rei. Ele é um homem de coragem, por isso ele fala a verdade abertamente, mas acima de tudo, irmãos, ele é um profeta amoroso. E por isso ele oferece mais do que um decreto, mais do que a condenação, ele oferece um conselho. Verso de número 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Isto é amor, irmãos. Amor sério. Amor que fere, mas amor que cura. Isto é verdadeira amizade. Alguém que se importa tanto que está disposto a falar a verdade e convocar o amigo ao arrependimento. O rei está perturbado, sem paz. Ele pode ter paz outra vez, contudo precisa buscá-la através do arrependimento.
E o arrependimento aqui não é apenas verbal, da boca para fora. Ele é materializado no abandono do pecado, no exercício da justiça e na compaixão com os necessitados. Se ouvir o profeta e se arrepender de seus pecados, talvez a perturbação vá embora e a paz retorne ao coração do rei. Mas notem um detalhe comigo. A árvore ainda não caiu. O anjo lenhador ainda não ligou a serra elétrica. O que significa, irmãos, que ainda há tempo para o arrependimento. E o mesmo eu posso dizer para alguns que me escutam nesta tarde. Você ainda não caiu totalmente. A disciplina do Senhor ainda não desceu sobre você. Antes que seja tarde não, mas duro demais, se arrependa dos seus pecados e volte para a presença do Senhor. Seja sábio. Olhe para os outros e veja onde eles estão agora. Os outros que seguiram o caminho do pecado. Seja sábio, pondere no seu coração as consequências do caminho do pecado. É o que você quer mesmo? É isto que você quer da sua vida? Quem sabe uma família dividida? Viver longe dos seus maiores amores? Se encontrar preso por dias, meses e anos em terríveis cadeias no seu coração, escravo do pecado, é o que você quer? Em sanidade espiritual, todos nós dizemos não, não é o que queremos. Então, o que precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos ouvir o pregador que Deus levantou para nos abençoar. Nabucodonosor está cercado por bajuladores. E vocês sabem o que eles são. Eles não se importam conosco, eles se importam com o que podem receber em troca. E Nabucodonosor é um rei cheio de bajuladores. Daniel é provavelmente o único que se importa de verdade. E é por isso que Daniel fala a verdade. Os outros sábios muito provavelmente entenderam o sonho, mas não quiseram se comprometer. Daniel, por amor, fala a verdade na face do rei. Talvez não tenhamos um Daniel como o rei tinha, escreve Dale Davis em seu comentário. Mas se temos um pregador fiel, que labuta semana após semana para nos pregar a palavra de Deus, nós também somos agraciados e também devemos ser gratos. Nós somos, irmãos. Você é. O mais importante não é o carisma pastoral. Não é a simpatia do pregador. Ele não é um político que vive a todo tempo buscando votos. O mais importante não é a aparência física do pastor. Ele não é modelo. Nem está diante do povo para ser modelo de beleza. A única coisa que importa de verdade, e a única coisa que você deve procurar em um pastor pregador, é a fidelidade à palavra do Senhor. Ele não será bajulador, certamente. Ele não falará o que gostamos de ouvir, muitas vezes. Mas ele nos falará o que precisamos ouvir. E o que precisamos ouvir não são bons conselhos de homens. É o eterno conselho de Deus. E este conselho, irmãos, hoje exige
arrependimento de todos. Arrependimento bíblico não é assentimento intelectual apenas. O arrependimento bíblico é, sobretudo, prático. Envolve ação, engajamento, resposta externa também. No caso do rei da Babilônia, o arrependimento espera que ele abandone a construção do seu reino, que é feita com o esmagamento dos pobres. Espera que ele se volte para a construção do reino de Deus, o que é feito com justiça e misericórdia. A pergunta então é: com que reino você se acha envolvido hoje? Qual é o reino que ocupa o seu coração? Qual é o reino que você está levantando? Se vive apenas para a construção do seu reino e do seu nome, muito provavelmente você terá poucos amigos de verdade. Muito provavelmente você pisará sobre as pessoas. Você usará as pessoas. Você abusará de pessoas. E se você se arrepender hoje da construção do seu reino, muito provavelmente você será visto pelo mundo como um perdedor. Porque ao final da vida, talvez não tenha você tanto patrimônio. Mas quem sabe, outras pessoas que trabalharam com você, quem sabe elas terão algum patrimônio. Se você se arrepender da construção do seu reino hoje, muito provavelmente a sua casa ficará mais vazia. Você não terá todos os objetos que o shopping oferece. Você não terá todos os quadros, todas as plantas, tudo que esse mundo diz que devemos ter. Mas quem sabe, você investirá muito mais na expansão do reino de Deus através das nações. Se você se arrepender da construção do seu reino, com a exaltação do seu nome, muito provavelmente você não conhecerá todos os lugares que você gostaria de conhecer. Não haverá tanto espaço na nossa agenda, nem no nosso bolso. Mas quem sabe, irmãos, este arrependimento aponte materialmente na direção de missionários que estão perdidos, em um bom sentido, entre os povos não alcançados, tornando o nome de Cristo conhecido e desejado nos corações. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, meu coração, de construir um reino pessoal. Vivamos para o reino de Deus e para a exaltação do nome de Cristo Jesus. Por fim, irmãos, porque Deus reina, nós devemos confiar. Porque Deus reina, nós devemos nos arrepender. E por fim, porque Deus reina, nós devemos adorar. A última parte do capítulo 4 de Daniel pode ser apresentada para facilitar em 3 olhares. Um olhar para si, um olhar para baixo e um olhar para cima. Os versos 29 e 30 nos colocam diante do primeiro olhar. O texto diz: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Onde está Nabucodonosor, irmãos? Um comentarista bíblico escreve
ele está no terraço do palácio real, de onde pode olhar para os lados e para baixo, comparando sua glória com a glória de outros homens. Nabucodonosor se enxerga como o centro do universo, como a árvore que toca os céus e da qual todos dependem. O rei está ensimesmado, possuído, não como os demônios do inferno, possuído apenas por si mesmo. E isto já é, me perdoem a expressão, um demônio do inferno. Ensimesmado, ele não apenas está possuído de si, ele está presumindo a paciência de Deus. Ou não acredita no decreto do Altíssimo, ou não crê que o Senhor levará a termo imediatamente. Ele brinca com a paciência de Deus. Mas o texto continua no verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Verso 33, irmãos. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Por 7 tempos, por um período perfeito aos olhos de Deus, é o que a expressão provavelmente significa. O homem mais poderoso do mundo foi obrigado a olhar para baixo, como se fosse ele mesmo um animal irracional. Nabucodonosor viveu o que a psiquiatria chama de licantropia, irmãos. Ou seja, ao ser julgado por Deus, o rei sofreu com uma síndrome mental, que o fez se ver e agir como se fosse um animal. O comentarista bíblico Sinclair Ferguson pinta este quadro de maneira magistral. Ele escreve: trata-se de uma cena trágica e patética. O super-homem se tornou sub-humano. O rei que negligenciou a glória de Deus perdeu a própria glória. O homem que não repartiu sua riqueza com os pobres tornou-se ele mesmo mais pobre do que eles. Nabucodonosor se revelou do lado de fora, o que sempre foi do lado de dentro. Uma fera do campo. Uma besta fera do campo. Ainda bem, irmãos, que o estado animalesco do rei não durou para sempre. Ele mesmo nos conta no verso de número 34. Ao fim daquele período, 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. E ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizestes?
Agora, depois de receber o reino outra vez, o rei Nabucodonosor conclui o capítulo no verso 37. Agora, eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O homem que começou o capítulo se adorando e se exaltando, termina o mesmo capítulo adorando o Rei dos céus. O homem que começou o capítulo em si mesmado, olhando apenas para si e depois para baixo, termina o capítulo olhando para os céus e exaltando o Altíssimo. Esta cena final nos obriga, ou nos conduz à pergunta: como podemos seguir o rei da Babilônia? Ou em palavras contemporâneas, como podemos abandonar a autoadoração tão típica da nossa Babilônia, para encontrar a nossa glória na exaltação do Rei da Glória? A única saída, irmãos, para este labirinto doentio chamado autoadoração, chama-se Evangelho. O Evangelho é a única mensagem que nos força a olhar para o alto. O Evangelho é a única mensagem que nos tira do centro, nos fazendo perceber que diante de um Deus santo e justo, todos nós somos iguais. Negros e brancos, americanos e africanos, pobres e ricos, todos somos carentes da graça de Deus. O Evangelho é, portanto, uma boa notícia de Deus para os nossos melhores e piores dias. Por quê, irmãos? Porque nos nossos melhores dias, nós somos tentados pelo orgulho próprio à autoadoração. Queremos comparar os nossos feitos aos feitos dos outros. Nos sentimos momentaneamente melhores ou superiores aos outros. Ficamos como Nabucodonosor, olhando muito para si e muito pouco para os outros. Ouvir o Evangelho semanalmente é como ser atingido por uma bomba que explode o nosso orgulho próprio e nos prepara para a adoração do Salvador. Como é que ele faz isso? De muitas maneiras, obviamente. Mas a partir deste texto, o Evangelho explode o nosso orgulho ao nos colocar diante do homem mais poderoso do mundo, para receber o reino de Deus. Ele primeiro se humilhou diante de Deus. Certo jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor disse para ele: venda o que você tem, reparta com os pobres e depois siga-me. Eu e você conhecemos a história. Ele ficou profundamente triste, não seguiu Jesus, pois estava possuído por outro Deus. E Jesus então disse para os que estavam presentes: como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se desesperaram e perguntaram ao Senhor: então, quem poderá ser salvo? Se os ricos não podem comprar a entrada do reino de Deus, o que diremos dos pobres? E eles se incluíam nos pobres. Jesus respondeu com: o que é impossível para os homens é possível
para Deus. Ninguém compra o acesso ao reino de Deus. E esta mensagem pode nos deixar desesperados nos nossos melhores dias, porque neles nos imaginamos todo-poderoso, ou nos percebemos autossuficientes e concluímos: temos muito para oferecer, fizemos muito para o Senhor, obviamente que Ele vai nos receber. O Evangelho diz: Ele não precisa do que temos. E não há como comprar seu acesso. Contudo, você não precisa se desesperar. O milagre da salvação está no fato de Deus, por graça, por meio de Cristo, nos entregar livre acesso ao seu reino. Quando faz isto, Ele explode o nosso orgulho e Ele exalta a glória do seu Filho. Agora, por que devemos nos preocupar com isso, irmãos? O Evangelho é uma boa notícia para os que estão nos melhores dias, e o Evangelho também é uma boa notícia para os que estão nos piores dias. Por quê? Quando a vergonha supera o sucesso, ou quando os pecados são mais fortes do que as nossas virtudes, nós somos tentados igualmente à autoadoração, por um ângulo diferente, autocomiseração. Em alguns dias nós somos o centro do universo porque temos muito. Em outros nós também somos o centro do universo porque temos pouco. Se sentir o centro do universo porque você acha que é demais, ou se sentir o centro do universo quando você é um salvo porque você acha que é de menos, as duas posturas são pecados. Quando foi que Deus restaurou a sorte deste rei, irmãos? Quando ele se encontrava em um estado subhumano. Quando foi que Deus nos salvou? O apóstolo Paulo escreve a Tito, e com isto nos lembra: mas quando da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não somos salvos ou alvos do amor de Deus porque acertamos demais. Tampouco deixamos de ser salvos ou alvos do amor de Deus porque erramos demais. De acordo com o Evangelho, nós somos salvos pelo que Deus fez por nós de maneira generosa em Cristo Jesus. Esta mensagem nos sustenta nos melhores dias, quando o orgulho bate à nossa porta, e esta mensagem nos protege nos piores dias, quando o desespero quer invadir a nossa alma. Agora, por quê? Por que devemos seguir o caminho de Nabucodonosor? Por que devemos hoje abandonar a autoadoração e procurar a adoração do Rei da Glória? Será que é porque Deus tem poder para humilhar e abater os mais soberbos dos homens? Também. Mas em primeira mão não é por isso. O que mais me chama a atenção não é este fato: Deus tem poder para humilhar o orgulhoso. O que mais me intriga aqui, irmãos, é que este mesmo Deus também tem poder para exaltar o humilde ou o mais simples dos homens. Não é o que o anjo diz a Nabucodonosor? O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Deus abateu o rei da Babilônia e o levou a um estado subhumano, mas de lá o trouxe de volta e o colocou outra vez no trono da Babilônia. Como é que se dá esta exaltação?
Será que é via sofrimento meritório, redentivo? Nabucodonosor voltou ao trono porque sofreu? Para entender essa história, irmãos, nós precisamos lembrar de um outro rei. Diferentemente de Nabucodonosor, ele poderia ter olhado para toda a criação e indagado: não é este o mundo que criei com o meu poder e para a glória da minha majestade? Contudo, este rei resolveu se humilhar, se permitiu limitar-se, deixou a adoração dos céus e habitou entre nós, vivendo entre homens e mulheres pecadores. Este rei, criador de todas as coisas, se fez homem, servo de todos, e se permitiu morrer pendurado como um criminoso, não tendo cometido ele um pecado sequer. Ele não foi preso à cruz por seu próprio orgulho. Ele foi crucificado por seu orgulho, por meu orgulho. Humilde e livremente, o Rei da Glória se entregou como ovelha ou cordeiro de Deus para a nossa salvação. É por isso que nós devemos adorá-lo, irmãos. Ele sim é a verdadeira árvore, a árvore da vida. Ele sim é o centro do universo, em torno de quem todas as coisas orbitam para a glória do seu nome. Não obstante, o Rei da Glória se humilhou. O Senhor de todas as coisas se fez servo. O Santíssimo Deus se fez homem e morreu pendurado como um criminoso. E esta não é a história completa. Porque Paulo diz aos Filipenses que o seu estado de humilhação passou. E agora, depois do espaço de humilhação terreno, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Com que propósito ele o fez? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E para que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A questão é essa, irmãos. Vamos adorá-lo. Ou agora, nos curvaremos em humildade, reconhecendo a sua glória e o seu amor. Ou no futuro, apesar da soberba e orgulho do coração, seremos prostrados diante dele e confessaremos que só ele reina para a glória de Deus Pai. Vocês se lembram do meu sonho? Ao despertar eu me vejo imediatamente aliviado. Penso comigo mesmo, ainda bem que era só um sonho. Contudo, de maneira curiosa, ao pegar no sono outra vez, sabe o que eu faço? Eu volto a procurar o sermão. Eu saio de cômodo a cômodo, procurando o que eu fiz, querendo encontrar o meu trabalho, querendo, por assim dizer, resolver com as minhas próprias mãos os meus problemas. Tolice, irmãos. Tolice do coração orgulhoso do homem. Não se trata da realidade, e muito mais, não se trata da minha realidade diante de Deus. Eu não preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Ele. O Rei da Glória se humilhou no meu lugar e fez tudo o que eu não podia fazer. Fez por mim, fez por você também. Por isso, tire os seus olhos do seu sucesso, tire-os também do seu fracasso.
Mova-se como Nabucodonosor do olhar ensimesmado, do olhar para baixo, para o olhar que se dirige aos céus. Eleve os seus olhos com ele e veja o Altíssimo. E veja o que ele fez por você na cruz do Calvário. E assim, viva também horizontalmente nos seus relacionamentos interpessoais. Que o evangelho vertical o humilhe diante de Deus, mas também diante dos outros. Que você viva como uma vitrine da graça de Deus. E porque Ele reina, confiemos em todo o tempo. Nos prostremos hoje em arrependimento e também em adoração diante de tão grande salvação, operada por nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Rei da Glória. Que o amor do nosso Deus, o Altíssimo, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Rei da Glória, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, e todos nós a uma só voz dizemos amém. O exaltou.